Vamos neste vídeo resolver uma pergunta que saiu no Exame Nacional de Matemática. Um quadro de palavras cruzadas, constituído por 5 linhas e 5 colunas, tem 9 quadrículas a cheio. Destas, sabe-se que 5 ocuparão os 4 cantos e o quadrado central, podendo os restantes ocupar qualquer outra posição. Quantos quadros diferentes se podem obter satisfazendo as condições indicadas? É o que se pergunta na linha A. Quantos quadros têm pelo menos uma das diagonais com quadrículas a cheio? Portanto, seja qual for a pergunta, deve-se sempre começar com uma ilustração do que é apresentado no enunciado, ou seja, vamos ter um quadro de palavras cruzadas, tem mesmo o aspecto disso, e aqui aparecem-nos apenas 5 quadrículas a cheio, mas vamos ter que 4, como diz o enunciado, ocupam os 4 cantos e o quadrado central, portanto é isto que aqui se trata, e agora já temos 5, temos que arranjar outras 4, e eu aqui até as pinto a cor diferente, para dizer que as azuis, as que estão pintadas a azul, são fixas, porque diz no enunciado que 5 ocupam os 4 cantos e o quadrado central, e as outras 4 já têm posição que pode mudar. Eu coloquei-as aqui a título meramente ilustrativo. Portanto, podem ocupar outras posições que não estas. E por isso, quantos quadros diferentes é que podemos obter? Recordemos o conceito de combinações. Combinação de P no meio de N ou combinação de NP a P, onde o N é maior ou igual do que P, é o número de subconjuntos com P elementos que se podem formar de um conjunto que tenha N elementos. E pode-se fazer o seu cálculo com base nesta fórmula que envolve fatoriais. Normalmente, como recorremos sempre a uma máquina de calcular para fazer este cálculo, para determinar este valor, não utilizamos esta fórmula. Portanto, e porquê é que eu faço aqui a apresentação ou a recordação deste conceito? Pelo facto de, neste caso e nos subconjuntos em geral, a ordem não ter qualquer interesse. Portanto, eu escolher, digamos que se eu tivesse os retângulos, os quadrados todos numerados de 1 a 25, ora, uma numeração lógica seria considerar este como o retângulo número 3, este o número 4, este o número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ora, eu escolher, por exemplo, a posição 3, 11 para pintar, ou a posição 11, 3, é a mesma coisa. Portanto, a ordem não interessa, o conjunto formado por 3, 11, 11, 3 não tem qualquer interesse. Portanto, a ordem, por isso é conjunto igual. E eu aqui tenho, se este é 3, se este é 11, pela mesma lógica, este ocupará a posição 19, já que aqui seria a 20, e aqui a posição simplesmente 20, 22, e por isso ter a posição 3, 11, 19, 22 ou 22, 3, 19, 11 é precisamente a mesma coisa. Portanto, o que eu quero fazer é a escolha de 4 retângulos para pintar, de 4 quadrados para pintar, sem a ordem interessar, no meio dos 25 menos 5, já que estes 5 estão pintados, quadrados disponíveis. Ou seja, escolho 4 posições em 20, sem dar importância à ordem, para pintar os quadrados a cinzento. Portanto, estes 4 quadrados que aqui estão representados podia fazer 4.845 escolhas possíveis. Portanto, sem ordem, sem dar importância, portanto, à ordem, o que importa é que eles fiquem pintados. No caso da segunda linha, queremos ter pelo menos uma das diagonais com quadrículas a cheio. Ora, aqui temos uma diagonal, aqui temos um quadrado de palavras cruzadas convencional, com os 4 cantos ocupados, pintados e o retângulo central também, e temos aqui uma situação que ilustra esta diagonal estar pintada. Portanto, pintamos a diagonal, gastamos com isto mais 2 quadrados, e depois ainda temos que gastar os dois sobrantes em 2 outros quadrados. Portanto, no total, podemos contar aqui 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Mas também se pode dar o caso de ficarmos com a situação de ter esta diagonal a cheio. E eu aqui escolhi mais 2 sítios para pintar os 2 quadrados sobrantes. Mas dá-se o caso, note-se que quando eu escolho 2 posições para pintar os quadrados sobrantes, podia-se também ter dado o caso
nesta situação de eu ter pintado este lugar, portanto, bastava passar este para aqui e também este para aqui, e dava-se o caso de eu ficar com as duas diagonais em simultâneo a cheio. Note-se que aqui pede-se que tem que ter pelo menos uma das diagonais a cheio. Portanto, isso é possível então ter as duas diagonais a cheio, só que há um problema porque esta situação está prevista neste primeiro caso. E note-se que eu neste segundo, também deslocando este quadrado para aqui e este cá para baixo, também ficava com as duas quadrículas, com as duas diagonais, digamos, a cheio. Por esse motivo, eu vou ter que subtrair uma vez a situação de ter as duas quadrículas a cheio, uma vez que ela está contabilizada não só neste primeiro caso, mas também neste aqui. Podemos concluir que há combinação de 2 no meio de 18, ou seja, escolha de duas quadrículas para pintar entre 18 disponíveis. Note-se que se subtrairmos a 25, que é o número total de quadrículas, 5 e depois 2, ou seja, subtraindo 7 ficamos com 18. Temos que escolher 2 em 18 para pintar. A ordem não tem qualquer importância, por isso é que é combinações. Passa-se o mesmo para a segunda situação. Mas temos que subtrair o 1, porque a situação de ficar com duas diagonais a cheio foi contada duas vezes, não só neste primeiro caso, neste número, como também no segundo. Pelo que vai ficar, vamos ter que subtrair uma dessas vezes e ficamos, portanto, com a outra. No total, contas feitas na máquina de calcular, somos conduzidos ao 305. Portanto, vai haver 305 quadros nestas condições. Normalmente, o aluno engana-se porque se esquece, nesta pergunta, porque se esquece de subtrair uma unidade. Quando é numa pergunta de desenvolvimento, a penalização não é muito grande. Agora, quando é numa pergunta de escolha múltipla, temos um problema, porque aparecem lá as hipóteses 306 e 305, normalmente escolhem a 306 e assim perdem a pergunta na sua totalidade. Portanto, os pormenores podem fazer a diferença. Terminamos este vídeo mostrando como se pode obter este valor numa calculadora científica. Aqui temos um exemplo de uma calculadora científica. 18 mete, prove, hipótese 3 de combinações 2 a 2. Ora, como acontece duas vezes a mesma situação, posso multiplicar por 2 e agora subtraio 1 e tenho o resultado. Portanto, uma máquina de calcular científica como esta pode-se obter deste modo. As outras vão ter o botão correspondente para esta tarefa, muitas vezes as mais simples têm, ou então um subbotão, digamos, por cima do botão aparece-vos o código, a instrução de que tem lá um C de combinações, normalmente aparece com esta notação e, portanto, evitamos estar a utilizar a forma que envolve os fatoriais, obtemos assim logo diretamente o resultado pretendido.